quiser. Nação Cojade, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para dizer para você que já está começando mais um episódio, o terceiro episódio da série Workshop de Liderança. Hoje nós teremos ministrando a palavra o pastor Caramuru Afonso, um exímio ensinador da palavra de Deus, e você não pode perder, fique ligado aí. Será falado hoje sobre o livro Igreja Centrada, um livro que é uma bênção, e o pastor nos explanou um pouquinho. Você vai ter um resumo aí desse livro e grandes ensinamentos da parte de Deus. Então fique ligado aí em mais esse episódio do Workshop de Liderança com a Cojades. Nós estamos em uma grande obra e não vamos parar. Deus continue abençoando você em nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia! Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Escuta isso! Tudo pode passar, mas o amor de Deus, teu amor jamais me deixará. Aleluia! Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Aleluia! Você já pode sentir o Espírito Santo neste lugar. Aleluia! A ti, Senhor, cante. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Oh glória! Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Eu creio nisso, Senhor. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus, Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu
viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, muitas vezes na nossa caminhada, nós lutamos tentando ser perfeitos para o Senhor. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não entende é que não há nada que nós possamos fazer para merecer o amor do Senhor. Porque o amor dele é perfeito e nós somos imperfeitos. E o amor dele nos torna melhor. Aleluia. Nós só podemos alcançar o coração do Senhor quando nós nos prostramos e dizemos: Senhor, eu dependo completamente de Ti. Aleluia. E quando nós percebemos que esse lugar onde nós estamos é um lugar de honra, é um lugar de glória, onde o Senhor te colocou, é uma oportunidade vitoriosa de estar aqui louvando o nome dEle, Senhor. Isso é um privilégio, querido. Estar aqui nessa tarde é um privilégio. É muito mais do que nós possamos pensar, imaginar, onde a glória do Senhor e o amor dele, onde a sua graça nos colocou. Aleluia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti e derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir.
nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Caramuru, por gentileza, está com o senhor. O microfone do pastor está aqui já. O irmão Oscar, presbítero Oscar, depois me procure ali onde estou sentado, por gentileza. Deus abençoe. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui hoje. Agradeço a confiança do pastor Antoniel, o convite. Só que ele me judia, né? Porque colocar aqui os dois teólogos ali na frente, mais um ali, esse eu trouxe, eu não posso reclamar. Mas aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. É um motivo de muita alegria quando eu recebo convite para falar para a mocidade, porque eu já fiquei velho, não é? E aí, sempre conversando com jovens, nós nos remoçamos, e também por ver que ainda os jovens têm interesse na obra de Deus, têm interesse em se aperfeiçoar para dar continuidade. Se Jesus demorar mais um pouco, que eu não acredito muito, porque os sinais aí são mais do que mais do que evidentes, né? Da grande proximidade do Senhor, mas como nós não sabemos quando Ele vem, vocês já estão se preparando para dar continuidade à obra. E o tema que os irmãos escolheram, vai haver uma reflexão sobre a igreja, ela me alegrou muito. E foi nos dado aqui, eu tive uma lição de casa daquelas, né? Porque eu tive que ler o livro do Timothy Keller, né? Dedicar uns dias aí nessa minha correria. Estou retornando agora aqui para a capital, assumi a vara semana passada e ela está uma bagunça lá, mas graças a Deus que deu tempo de eu poder estar ali com os irmãos. E nós vamos então falar sobre a igreja centrada. Pastor Nilson, que nós conhecemos, respeitamos muito, esteve aqui com os irmãos pela manhã, falando sobre a igreja deformada, né? Que é o livro dele, né? Então, teve muito mais liberdade de falar. Eu vou falar do livro de outro, né? Mas, irmãos, quando a gente fala em igreja, e eu, assim que terminei o livro do Timothy Keller sobre o assunto, eu me lembrei do item 8, e eu quero começar com o item 8 da nossa declaração de fé. É o primeiro slide. Porque quando nós somos em igreja, nós temos que ter consciência do que é a igreja. Infelizmente, muitos crentes não sabem o que é a igreja hoje. Vão à igreja, pertencem à igreja, mas não sabem o que é a igreja. Eu costumo dizer que nós sabemos bem o que é o hospital, o que é escola, o que é justiça, mas igreja, as pessoas perderam um pouco a noção do que é. E o item 8 da nossa declaração de fé, inclusive foi um item incluído, né, naquela declaração, que era no cremos, né, da declaração de fé nossa, que é baseada naquele cremos que era publicado desde 69 no Mensageiro da Paz. E o item 8, ele diz assim: cremos na igreja. E aí vem o conceito de igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, aí eu escrevi errado aí, é una, né? Não uma, una, quer dizer que tem unidade, santa, universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamado do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. E aí vem todas as referências bíblicas com base naquilo. Então, quando a gente fala da igreja, a gente fala em primeiro lugar que ela é o corpo de Cristo. E nós sabemos que Cristo está vivo. E é isso um dos aspectos da igreja centrada, é esse. É que a igreja é um corpo vivo. Se é algo vivo, é algo que está funcionando. Algo que está crescendo.
algo que está se movimentando. Então nós temos que ver a igreja como algo que está em movimento, algo vivo. Nós temos agora com a pandemia essa ideia muito. A gente está com esse vírus aí, e esse vírus, o que é o vírus? O vírus é um meio ser vivo. Ele só tem vida quando ele entra no organismo. Por isso que tem um distanciamento. Porque se alguém cospe, está com vírus, ele não anda mais, porque ele é pesado. Por isso que tem o distanciamento de 1,5 metro. Porque ele não chega a entrar no outro organismo, então ele não tem vida. Se ele não tem vida, ele não se reproduz, ele não produz. Então, quando a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, a gente tem que lembrar isso, é um organismo. Outra coisa, ela é coluna e firmeza da verdade. E a verdade, Jesus disse, é a palavra de Deus. Então a igreja, ela tem que... ela é a coluna e a firmeza da verdade. Então, ela tem que estar sempre proclamando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, né? Vivendo conforme a palavra de Deus. O outro elemento ali que ela é una, né? Não é uma, é una, quer dizer, ela tem unidade. Mas como ela é um corpo, ela é também diverso. O nosso corpo, quantos corpos você tem? Todo mundo sabe que nós temos um único corpo, mas nós temos vários órgãos com várias funções diferentes, com várias características diferentes. Então, no nosso único corpo, nós temos muita diferença. E a gente tem que entender isso. A igreja, ela é una, mas ela também é santa. Ou seja, ela é separada do pecado. Igreja e pecado não se misturam. Igreja e pecado não convivem. Então a gente tem que entender isso também. Se é igreja, é santa. A universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, portanto, a igreja é uma só. Os que já partiram para o Senhor fazem parte da igreja, estão aguardando o arrebatamento da igreja. Eu gosto muito de uma expressão, o pastor Osmar José da Silva, que é o pastor do Belém lá em Sorocaba, ele costuma dizer assim, que a igreja, ela só vai se reunir toda 2 vezes. A primeira foi antes de Jesus subir ao céu, porque tinha mais de 500 irmãos, era toda a igreja. E a segunda vez é quando ele vier para buscar a igreja. Fora essas vezes, nunca mais a igreja se reuniu toda. Então a gente sempre sabe que onde você está é parte da igreja, nunca é a igreja toda. E muito menos você é o melhor da igreja. A gente tem que entender isso também. A igreja, ela só vai se reunir toda. Se reuniu no dia da ida de Jesus ao céu, e no dia da volta é que ela vai se reunir de novo. Então, guarde bem isso. E ela é chamada do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então, veja que ela é chamada do mundo. Então, ela não faz parte do mundo. E ela existe para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então, guardemos isso. Para depois, então, e aí nós vamos entrar agora sim no slide de número 3. A ideia toda da igreja centrada, né, e eu gostei muito desse posicionamento do pastor Timothy Keller, porque ele procura sair dos extremos. Eu até convidei hoje o pastor Serafim para estar aqui conosco, porque ele é o nosso patriarca aqui. Ele falou assim, eu estou vindo para a igreja que eu dei oferta para a construção para a compra do terreno, né? Para a compra do terreno. Os irmãos veem como ele... Não estou chamando o senhor de velho, viu, pastor? Mas... Então... Ele costuma dizer, e é uma verdade, né? Que a Bíblia diz que nós não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É por isso que a igreja é centrada. É mais ou menos essa é a ideia da igreja centrada. Tem que estar no centro, no equilíbrio, né? Nem a direita nem a esquerda. E o que nós temos visto são sempre os extremos.
Nós temos uma tendência para os extremos. Então, é isso que nós precisamos ter. E a ideia do Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano da igreja Redeemer, lá em Nova York, em Manhattan, e que ele tem tido muito sucesso, né? E por causa disso pediram para que ele escrevesse um modelo de sucesso, naquelas ideias de modelo de crescimento de igreja. E o que eu gostei é que ele diz, olha, eu posso até dizer da minha experiência. E ele até chamou a experiência dele de igreja centrada. Mas ele diz assim, mas não existe um modelo, começa daí. Mas também nós não podemos fugir do padrão estabelecido, porque a igreja não é nossa. A igreja é uma criação de Jesus. E Jesus deixou o padrão. Mas, ao mesmo tempo, a igreja ela é diversa, porque ela é o corpo de Cristo. Então ele diz, eu até vou dizer da minha experiência, mas não existe modelo. Então esse pessoal que faz modelinho de como fazer modelo de crescimento de igreja, é falso. Porque o que deu certo com ele pode não dar com outro. Porque existe toda uma realidade que cerca cada igreja local, cada grupo que está servindo a Deus num determinado lugar, num determinado tempo. Mas existem algumas coisas que não podem ser deixadas de lado, porque senão não é igreja. Então ele sempre fala isso. E ele começa então, esse é o slide 2, é o próximo. O slide 3, ele diz o seguinte, que todo o pensamento da igreja centrada está voltado para alguns elementos, que são as chamadas visões, a visão teológica. Ele chama da visão teológica. Primeiro passo, uma igreja ela precisa ter base doutrinária. Em que ela crê? E por isso que eu usei lá o item 8. A nossa base doutrinária é a palavra de Deus. É a verdade. A palavra de Deus, ela é atemporal. E a palavra de Deus, ela é a mesma. Então, um dos grandes problemas hoje em dia é que as pessoas acham que para que a igreja crescer, para a igreja ter sucesso, ela precisa abrir mão da palavra de Deus, ou como recentemente, né, por questões éticas nós não vamos dizer, mas vocês já sabem quem é. Recentemente, um grande pastor aqui de uma grande igreja aqui em São Paulo disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Só que não é isso que a palavra de Deus nos fala. O que a palavra de Deus nos fala? Vamos lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro 1:23 diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então a Bíblia, irmãos, ela não muda, não precisa ser atualizada. Eu me lembro, eu estava dando aula no último ano, num curso de teologia, eu tinha sido convidado. Eu só dei aula 6 meses nesse seminário, e eu dei uma aula sobre o divórcio. Quando eu terminei, um aluno, quase um teólogo, né, está no último ano, aí ele falou, eu não concordo com isso que o senhor falou. Aí eu falei, bom, o senhor pode não concordar, mas é o que a Bíblia ensina a respeito do divórcio. Aí ele virou para mim com uma pérola, ele falou, não, mas Deus tem que se atualizar. E é muito triste, quando eu li uma resolução de uma convenção recentemente, já uns 2, 3 anos, onde a resolução diz, a Bíblia diz isso, mas justamente com relação ao divórcio, mas diante dos dias de hoje, aí mudou tudo. Então eles ainda admitem que estão mudando a Bíblia. Então é um negócio assim que não dá para a gente entender. Então, veja que primeira coisa, em que nós cremos? Existe uma interpretação daquela famosa declaração de Cesareia, que quando
Jesus pergunta aos apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tem a revelação de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é ele, edificarei a minha igreja. Existe uma interpretação que diz que a pedra seria exatamente a verdade, a palavra, a doutrina, que é o próprio Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu preciso crer. Veja, agora, então nós cremos nas verdades eternas da Bíblia, tá? Agora, além da Bíblia, e é fundamental para ser igreja, eu preciso crer no que está na Bíblia. Agora, e aí o Timothy Keller dizia, é uma realidade, além da Bíblia, existe a tradição, existe a filiação denominacional e existe a teologia bíblica e a teologia sistemática. É isso que faz um grupo diferente do outro, embora todos sejam igreja. Existem costumes diferentes. A tradição, ela existe. E Jesus, quando esteve entre nós, ele seguiu tradição. Ele seguiu tradição. Veja lá, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Veja que Jesus... E a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Ela faz questão de mostrar isso em Nazaré. Jesus não fez isso só em Nazaré, em todos os lugares, mas em Nazaré, onde ele foi criado. Então ele teve uma criação, ele foi educado. E ele, nessa educação, ele adquiriu costumes, hábitos. Porque ele era um ser humano, ele se fez homem. Todos nós temos hábitos, temos costumes. Por que eu estou de paletó e gravata aqui? É um hábito, é um costume. E veja, ir ao sábado na sinagoga e levantar-se para ler não é pecado. Porque a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Mas ele ia todo sábado. Onde está na lei? Aqui o especialista mora aqui disso aí, depois vocês contam para o pastor Silvio aí, né? Mas onde está na lei que você precisa ir ao sábado na sinagoga? Aliás, não tem nem sinagoga na lei, porque a sinagoga veio depois da lei. Mas ai de alguém que não fosse na sinagoga no sábado. Jesus não discutiu, ele não disse: eu não vou à sinagoga porque não está na lei. Não, ele ia, porque ele aprendeu assim, o costume era esse. Isso é tradição. Isso é tradição. E seguir a tradição não é pecado. O pecado está quando você troca a palavra de Deus pela tradição. É aí que está o pecado. Mateus capítulo 15. Versículo 3. Ele aqui é Jesus, porém respondendo disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então eu não posso transgredir a palavra de Deus pela tradição. É o que faz a igreja romana. A igreja romana tem uma tradição e ela diz que a tradição está acima da palavra. Esse que é o problema deles. O problema deles não é ter tradição. O problema deles é eles substituírem a tradição. E como a tradição é humana, a tradição ela varia de lugar para lugar, de tempo para tempo. Eu trouxe o pastor Serafim aqui propositadamente. Houve época que se ele tivesse desse jeito aqui que ele está aqui, ele seria excluído, porque ele está sem chapéu. Ele era obrigado a andar de chapéu. Era a tradição. Mas isso é humano. O humano muda com o tempo. Então eu tenho que entender isso. Então tradição, ela existe.
E toda igreja tem a sua tradição. Toda igreja tem a sua filiação denominacional. Nós somos aqui, então. Recentemente comemoramos 110 anos de Assembleia de Deus no Brasil. É uma filiação denominacional, é a nossa denominação. E se eu quero ser Assembleia de Deus, eu tenho que ter o perfil de Assembleia de Deus. Porque quando fala em Assembleia de Deus, a gente lembra de certas coisas. Isso existe. E a gente não pode fugir disso. E não pode dizer, não, vamos acabar com a tradição. Não existe isso. Você pode criar uma nova tradição, mas tradição sempre vai ter. Tradição sempre vai ter. Próximo slide. Vocês veem aí. Além de em que crer, no slide 4, nós temos aí como enxergar. Veja bem, Deus quer salvar o homem. É por isso que Jesus veio e é por isso que Jesus edificou a igreja. Nesta salvação, Ele cria, existem vários trabalhos, várias obras que Deus faz na igreja. E a gente tem que entender isso. Na igreja, nós estamos estudando agora na escola dominical, hoje, inclusive, eu vou dar a lição à noite, saindo daqui, eu vou dar a lição lá no estudo preparatório dos professores. Nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Ela é multiforme, ela tem várias maneiras. Tanto que nós temos, cada um de nós exerce uma função, é chamado para fazer algo diferente na casa de Deus. Você tem aquele que prega, você tem aquele que canta, você tem aquele que ensina, você tem aquele que ajuda os necessitados, você tem aquele que aconselha, você tem aquele que ora e Jesus cura. São trabalhos diferentes. Isso é o que o Timothy Keller chama de DNA do ministério. E de ênfase e posturas. Existem movimentos, existem denominações, existem igrejas, existem grupos que se dedicam a um tipo de trabalho. Enquanto que outros se dedicam a outro tipo de trabalho. E o que não pode acontecer é aqueles que, por exemplo, cuidam, vão evangelizar lá na Cracolândia, lá nas periferias, enfim, acharem que são mais crentes porque estão indo buscar as almas perdidas do que aquele que dá aula da escola dominical. Não, esse aí é um engomadinho que só fica todo domingo de manhã na frente da sala dele. Eu é que sou crente, que vou lá na Cracolândia. Não, você foi chamado para ir lá na Cracolândia. Acontece que aquele que você resgata lá na Cracolândia, quando ele larga a Cracolândia e vem para a escola, vem para a igreja, aí ele tem que aprender com quem? Com o professor da escola dominical. Cada um na sua função. E é isso que o Timothy Keller diz. A gente não pode criticar um grupo porque ele se dedica mais a uma determinada tarefa. Porque é naquela tarefa que ele exerce que ele está fazendo o que Jesus quer, que é ganhar almas, salvar pessoas, enquanto que outros estão fazendo nessa área. Então você tem que entender o chamado e a vocação de cada um, e cada um colaborar com o outro, sabendo que nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos servindo a Deus e levando. Jesus chamou pessoas diferentes para compor o seu colégio apostólico. Desde um publicano até pescadores. E as pessoas, a igreja entendeu isso. Por que Barnabé, quando encontrou aqueles crentes em Antioquia, foi buscar Saulo e não trouxe Pedro ou João lá para Antioquia? Porque ele sabia que o Pedro e o João, em um mês, punham a igreja para correr. Porque eles não iam conseguir falar com gente que não era circuncidado, com gente que comia carne de porco. Eles não iam suportar isso. Tanto que quando Pedro foi para Antioquia, quando chegaram os irmãos judeus, nem comer com os crentes de lá ele comeu. Porque era da mentalidade dele.
Agora Saulo não. Saulo já era de Tarso, já conhecia a cultura grega. Aí ele veio e pôde trabalhar com Barnabé. Aliás, os apóstolos já mandaram Barnabé, porque o Barnabé era um judeu de Chipre, também de cultura grega. Então, cada um tem que ter a sua, saber qual é o seu chamado e não criticar o chamado do outro. E não competir com o outro. Não, nós todos aqui temos que entender. Uma igreja centrada é essa. É a igreja que conhece e sabe que cada um enxerga de uma determinada maneira. Eu vejo bem isso, né? Quando você vai ouvir testemunha lá no fórum, o fato é o mesmo. E eu não estou dizendo de testemunha falsa, não. O fato é o mesmo. Só que cada um vê de um jeito. Cada um vê de um jeito. Porque um estava num lugar, o outro começou a prestar atenção num determinado momento. E você junta tudo. A obra de Deus, ela é assim. Por isso, eu tenho que saber o que fazer. Dependendo da minha visão, do meu chamado, eu tenho diferentes formas de fazer a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus, eu preciso entender o seguinte: primeiro, eu preciso saber da adaptação cultural ao contexto local. A igreja, irmãos, ela sempre está num lugar, num determinado tempo. Então, isso precisa ser entendido. E o Timothy Keller, ele fala que a ideia da igreja centrada, ela é bem vista, ela é bem aplicável em cidades. São Paulo é um exemplo. Nós temos aqui em São Paulo lugares completamente diferentes um do outro. E eu não estou falando do estado, estou falando da cidade de São Paulo. Dependendo do lugar que você vai, a realidade é outra, você tem que pregar de uma determinada maneira, você tem que fazer os cultos de um determinado modo, por causa do lugar onde você está. Se você vai lá numa favela, comandada pelo PCC, você tem que se dar bem contra um chefe do tráfico, não tem? Tem. Você tem que se dar bem com ele. Porque se você for afrontá-lo, ou você vai para a glória, lógico, ou a igreja derruba. Né? Então, são coisas que... tem lugar que eu já fui aí, que você tem que ir com um determinado irmão. E na determinado horário é a hora que você pode passar. Né? E ainda com a janela aberta para ele saber que você está com aquela pessoa, e você então pode entrar ali. Senão você não vai entrar. Ah, eu não vou, eu sou crente, eu não vou falar com bandido para entrar lá. Então você nunca vai entrar lá, nunca vai pregar o evangelho. Essa que é a verdade. Eu li uma vez um testemunho, uns 15 para 20 anos, eu li esse testemunho de um irmão que dirigia uma igreja lá num dos morros do Rio de Janeiro. E justamente o lugar onde era o imóvel ali, era justamente a rota de fuga do pessoal quando iam lá, a polícia chegava para quebrar lá a boca lá de fumo. Então eles pegavam o dinheiro, tudo, e saíam correndo, e tinha que ser. Eles falaram: olha, a gente vai deixar vocês montarem a igreja aqui, mas a gente precisa desse corredor aqui. Então o pessoal entrava na igreja, ele estava no meio do culto, às vezes chegava toda a gangue, entrava, saía primeiro o pessoal com dinheiro, e você está pregando e passa o pessoal ali, que entrava dentro da igreja para ir para o corredor ali e ir embora. E você está pregando, Você está pregando. E interessante, aí passava o pessoal que estava armado, depois iam os últimos da quadrilha lá, da boca, e sem arma e sem dinheiro, e sentavam para ficar ouvindo, porque quando a polícia chegava, ele estava lá sentado como se fosse um ouvinte. E muitos destes acabaram aceitando Jesus, porque eram obrigados a ficar ali até o fim do culto, né? E às vezes a palavra falava. Agora tinha o seguinte, o combinado qual era?
Aquele que aceitava Jesus tinha uma semana para ir embora daquele lugar, porque senão eles matavam, porque arquivo morto, né? Então, quando algum daqueles traficantes aceitava Jesus, o pastor tinha uma semana para ir. Então, o que ele acabou fazendo? E o testemunho que ele dava era esse. Ele acabou fazendo amizade com 5, 6 pastores de igrejas no estado do Espírito Santo, que era exatamente isso. Quando alguém aceitava Jesus de lá, ele já fazia o comboio, já mandava aquele cidadão para ele ser acolhido lá na outra igreja, lá no Espírito Santo, para arrumar emprego para ele, cuidar dele um mês até ele arrumar emprego e tal. Agora a gente vai imaginar isso, mas é adaptação ao contexto local. Isso não tem nada a ver de fazer lavagem de dinheiro com traficante, não tem nada a ver de participar de boca de fumo, não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que acha que para a igreja funcionar lá, então ele tem que fazer parceria com o comando. Não. Você se mantém santo, mas você tem que se adaptar ao local, à realidade do local. Meu pai dirigiu igreja em favela. Fez lá amizade lá com o chefe do pedaço. Quando ele começou a construir a igreja, aí tinha um problema, ele falou: meu Deus, agora como é que vai fazer? Vamos deixar aqui o material e tal. Num lugar como esse aqui, se deixar o material aqui, vai ter 5 quando eu voltar. Aí ele foi lá falar lá com o chefe, eu estou com um problema aqui no material. O senhor pode ficar tranquilo, aqui ninguém pega nem um tijolo. Olha, o pessoal ia lá na sexta-feira à tarde, descarregava o tijolo, os irmãos só iam pegar no sábado de manhã, todos os tijolos lá, bonitinho, ninguém nunca mexeu. Então é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ter sabedoria de Deus. E por isso, veja bem, o culto, como é que vai fazer o culto, o estilo do culto, a programação do culto, como é que se faz o evangelismo, como é que se faz o discipulado, como é que se administra a igreja, tudo isso varia de lugar para lugar. E não tem como você julgar, não, está errado, o culto é desse jeito aqui. Não é, irmão, não é. Tudo depende do contexto, tudo depende da realidade no local. A igreja de Jerusalém não era igual à igreja de Antioquia, mas as duas, o Senhor operava, o Senhor fazia sinais, prodígios, maravilhas, e as duas igrejas cresciam, e as duas igrejas são responsáveis por nós estarmos aqui até hoje, embora elas fossem totalmente diferentes umas das outras. Vamos em diante. O próximo slide aqui é o slide de número 5. Daniel, você vai me falando aí, porque eu não consigo olhar aqui o relógio. Veja bem, o evangelho tem que estar no centro. Como eu disse, o centro é o lugar do equilíbrio. Essa visão teológica que eu falei, em que crer, o que fazer e como enxergar, também tem que estar no centro do ministério. E qual é a ideia básica da igreja centrada? A igreja centrada ela tem que entender 3 coisas, ela tem que ter 3 compromissos, ela tem que ter 3 cuidados: o evangelho, a cidade e o movimento. Lembram aquilo que a gente viu? O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Então tem que ter movimento. É a coluna e firmeza da verdade. Então tem que ter o evangelho. E ela é chamada do mundo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então ela está no mundo. Jesus disse: eles não são do mundo, mas estão no mundo. Ninguém, quando aceita Jesus, vira fumacinha e vai para o céu. Continua por aqui. Agora como filho de Deus. Então, quando a gente fala em evangelho, eu tenho que evitar 2 extremos. O primeiro extremo, o legalismo, é a religiosidade.
E eu tenho que evitar o relativismo, que é o outro extremo, que é a irreligião. Então são os dois extremos. É o legalismo. O legalismo é a religiosidade, é o que existia entre os fariseus. É você achar que por seguir um grupo, um certo comportamento, regras humanas, você ganha o céu. Então, quando a igreja ela começa a ficar muito presa à religiosidade, à aparência externa, às regras, ela parte para a religiosidade. É o que acontecia com os fariseus. A igreja ela não pode ser assim. Porque uma igreja que é assim, o pastor Serafim, no livro dele do Apocalipse, fala muito bem disso. A igreja de Laodiceia, ela pôs Jesus para o lado de fora. Tanto o legalismo quanto o relativismo colocam Jesus para o lado de fora. Por quê? Porque, como eu sei que Jesus está do lado de fora? Porque ele diz que estou à porta e bato, então ele está do lado de fora. Então, uma igreja ela não pode ser legalista, mas ela também não pode ser relativista. É por isso que a gente não tem que tomar cuidado. Hoje, nós estamos no relativismo. Tudo pode, tudo é permitido, não tem problema nenhum, nada faz mal. Antigamente era obrigado a usar paletó e gravata, agora não precisa mais. Pode vir pelado para a igreja. Aí é irreverência. Então você tem que seguir o meio. O evangelho ele está no meio. Ele nem é religiosidade e ele nem é relativismo. Não vale qualquer coisa, não pode ser qualquer coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vocês jovens, hoje nós estamos vivendo o tempo do relativismo. O pastor Serafim ele viveu o tempo do legalismo, onde usar desodorante era pecado. Né, pastor Serafim? Pastor Serafim sempre foi um rebelde. Ele sempre foi um rebelde, porque um dia perguntaram para ele, já usar desodorante não é pecado? Não, crente pode usar desodorante? Aí o pastor Serafim deu a outra pergunta, crente pode ficar fedendo? Não foi isso que o senhor perguntou? Então são coisas, irmãos, que não tem sentido, entendeu? Agora, do outro lado também não tem sentido você não ter reverência nenhuma, você fazer qualquer coisa, ter o mesmo comportamento das pessoas do mundo. O que é isso? Nós somos separados do pecado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a cidade. Veja bem, a igreja centrada, ela evita os dois extremos. O primeiro extremo é a subadaptação. Ou seja, você apenas desafia a cidade. Quer dizer, diz que o mundo é pecaminoso, que isso está errado, que isso não sei o quê, mas você não vai à cidade, você não tem contato com a cidade. A igreja ela se isola da cidade. Ela cria um convento. Tem muito crente que parece monge budista. Vocês sabem que tem aqueles monges budistas, principalmente lá no Himalaia, que tem aqueles templos budistas, onde ele fica enclausurado lá a vida toda, porque ele está num nível espiritual próximo do nirvana. Então ninguém nem sabe que ele existe, porque ele está lá dentro. Tem muita igreja que é assim, ela vive dentro das quatro paredes, ela não tem contato nenhum com a sociedade. Isso é muito ruim. Quando você percebe que uma igreja é assim, quando você vai perguntar, você está indo para a igreja, né? Hoje tem o Waze e tal, não tem mais fácil, mas no meu tempo você não sabia bem onde era o endereço e tal, aí você perguntava ao pessoal, o pessoal falava, mas a igreja por aqui? Não sei, não conheço, não tem. E era naquela mesma rua que estava a igreja.
Então veja bem, como é que a igreja é para pregar o evangelho e o vizinho nem conhece na mesma rua que existe uma igreja ali? Por quê? Porque eles são sectaristas. Não, a gente tem que se afastar do mundo, se afastar do pecado, não dos pecadores. Senão Jesus não tinha dito: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Como é que eu posso ser luz do mundo e sal da terra se eu não estiver com as pessoas? Se eu não tiver contato com as pessoas? Esse é um extremo. Agora tem um outro extremo. É a superadaptação. É você adotar a maneira de viver do mundo. Não, a igreja ela tem que... Vocês já não ouviram falar assim? Ela tem que se fazer de fraco com os fracos. Então, vamos pecar junto com eles. Teve essa... Eu vi uma vez, até um irmão que dava aula na internet, e ele contou uma experiência que ele teve. Eles foram evangelizar lá no Pará. Foram evangelizar lá no meio do carnaval. E aí, com 15 minutos que ele estava evangelizando lá no meio do carnaval, o irmão percebeu que só ele e o pastor estavam conversando com as pessoas. O resto já estava pulando o carnaval lá. Aí ele chegou para o pastor e falou: pastor, a nossa equipe de 9, olha aí, só nós dois estamos evangelizando, o resto já está aí na festa. Aí o pastor falou para ele: vamos embora. Vai ser pior eu chamar os 7 atenção aqui do que vamos embora. Então é o que esse povo quer. Carnaval gospel, torcida organizada gospel. É porque eles querem pecar. Então eles querem pecar com a roupagem de crente. Isso é super valor. A igreja também não pode comportar assim. E infelizmente tem muita gente hoje: não, para a gente chamar o jovem para a igreja, vamos fazer uma balada. Aí você desvia os crentes que forem. Não ganha ninguém para Jesus, e ainda os outros já foram na balada da igreja, já iam na semana seguinte, vão na balada mesmo. Não pode ser assim. A gente tem que ser sociável, a gente tem que ter a presença, o controle e tal, mas separado do pecado, junto dos pecadores, separado do pecado. Qual é o problema? A subadaptação. Você se separa dos pecadores. E a superadaptação, você se junta com o pecado. Você tem que estar junto dos pecadores, separado do pecado. Tem um pastor que foi pastor da minha sogra, da minha esposa, recentemente até lançou um livro e me deu o prazer de fazer o prefácio para ele, e a gente foi lá no lançamento do livro. E a minha cunhada sempre diz que quando ela está numa dificuldade, ela nunca esquece do que aprendeu com esse pastor. É o pastor Eugênio, lá do Parque Novo Mundo. Ele diz assim: no meio, porém à parte. O crente é assim, ele sempre está no meio, porém à parte. Faça isso. A igreja tem que estar no meio, porém à parte. E o movimento? O movimento é evitar que a igreja seja... São os outros dois extremos. O primeiro extremo é a organização e estrutura. Então, a igreja burocrática é aquela igreja que é uma estrutura. Tá? Então, ela é engessada. Ela tem aquela estrutura que não pode ser modificada. O que vale é posto, a tradição, a hierarquia, e ela não aceita nenhuma modificação. Não aceita. Então ela vale mais a estrutura do que o trabalho da igreja. Então, se a estrutura está funcionando, está em ordem, não tem problema. A igreja não cresce, a igreja está definhando, mas o que vale é a organização. Está ali tudo direitinho, pagou as contas, tem tudo certinho, está ótimo.
não se preocupa em ganhar almas, não se preocupa em aprimorar, não, está tudo aqui, tudo direitinho. E do outro lado você tem a igreja que é extremamente flexível, é aquela que a igreja que quer ser informal, onde todo mundo faz o que quer, não tem governo, é uma anarquia completa, não é? E não pode ter pastor, não pode ter, não, é porque todo mundo é igual e não pode ter ordem nenhuma e aqui é tudo trabalho voluntário. É proibido proibir. Aí também não anda, porque nada anda sem governo, sem organização, né? A igreja, o que ela precisa? Ela precisa ter uma organização, mas ela ser dinâmica. Aqui o Timothy Keller, ele fala sobre o dinamismo, né? Então você tem que ajudar a iniciativa. Tem um irmão que tem um chamado para evangelizar, eu quero ir, irmão, fazer aquele trabalho ali naquela favela, tal, o senhor me autoriza, tal. Autoriza. Ah, não, mas você não é nem cooperador, então não pode. Tem que ser só, arruma aí um presbítero para ir junto com você. Aí não tem nenhum. Aí, não, deixa ele ir. Deixa ele ir. Lógico que se não é um neófito, se tomar um cuidado, dar uns conselhos e tal, faz um acompanhamento, né? Mas deixa a igreja trilhar, deixa, né? Seja descentralizador, né? A igreja precisa ter vida, a igreja precisa ter vida, né? Precisa se preocupar. Quantas conversões nós tivemos esse ano? Por que nós não estamos tendo conversões? Por que as pessoas não estão? Eu tenho que levar em conta tudo isso. Para que serve a igreja? É por isso que eu falei para os irmãos, e eu vou terminar do jeito que eu comecei. Nós temos que lembrar para que serve a igreja. Veja bem, se você vai a um hospital, você chega lá no hospital e você vê que todas as pessoas, é o que acontecia, tinha uma unidade básica de saúde numa cidade que eu fui juiz, era do lado do fórum. E a gente via assim, eu olhava assim, às vezes pela janela assim, era toda hora saindo carro funerário, assim, toda hora. Aí um dia um funcionário falou para mim, que não estava bem, eu falei, vai lá na unidade. Eu não, doutor, quem entra pela porta da frente, sai pela do fundo. Mas sai porque quer dizer, ninguém dá credibilidade. Um hospital que a pessoa vai e morre todo mundo, não está resolvendo, né? Igreja é um lugar para salvar almas, para ganhar almas, para preparar pessoas para ir para o céu. Se nesta igreja não tem conversão, se nessa igreja ninguém é batizado com o Espírito Santo, se nessa igreja ninguém é curado, se nessa igreja Deus não se mostra, então alguma coisa está errada. Não, está todo mundo vindo, todo mundo está vindo, não falta ninguém no culto, no dízimo e oferta é pago direitinho, então está ótima a igreja, não tem o que fazer. Não é para isso que a igreja serve. Não é para isso que a igreja serve. É por isso que muitas igrejas estão fechando na Europa, nos Estados Unidos. Porque eu tinha uma irmã que foi fazer pós-graduação em música na Alemanha. Ela ficou 2 anos lá e ela, quando voltou, falou, eu frequentei 2 igrejas lá. Porque a primeira, e se eu ficasse um pouquinho mais, eu ia ter que ir para uma 3ª igreja. Porque a primeira já tinha fechado e a segunda estava fechando. Porque ela era a única jovem da igreja. O resto eram todas pessoas ali idosas. Como a igreja não ganhava ninguém para Cristo, foi todo mundo morrendo. Até que chega um determinado número de pessoas que não dá mais para sustentar a igreja. Então a igreja fecha, vende o prédio, e os velhinhos vão para outra igreja, e até aquela que vai fechar também. Essa é a realidade que nós temos hoje. Porque as igrejas esqueceram do que vieram, para que vieram. Então
Essa é a igreja centrada, baseado no Evangelho, para salvar a cidade. Agora, eu vivo na cidade, eu tenho que saber conviver na cidade. E a igreja tem que ser um movimento, ela tem que ter flexibilidade para se adaptar às mudanças da cidade, sem abrir mão do Evangelho, para continuar convivendo na cidade. Essa é a igreja centrada. É essa a igreja que Jesus criou, edificou, e que vai persistir até o dia do arrebatamento da igreja. Agora, nós não podemos ir para os extremos. Porque se nós formos para os extremos, a igreja desaparece. O nosso grupo deixa de ser igreja. Porque a igreja é de Jesus, mas o nosso grupo vai deixar de ser igreja. Amém?